Bem, a nossa história começa há muito tempo atrás. Então, prepara o chocolatado e vamos nessa. Voltando cerca de 30 mil anos atrás, estávamos em uma época em que basicamente todos os utensílios eram feitos com 3 materiais básicos: pedras, madeiras ou reutilizando frutos como o coco, que vai por mim, servia muito bem de tigela. Até que, em certo ponto, os humanos começaram a notar algo de errado acontecendo com suas fogueiras. Quando feitas sobre terra molhada, eles perceberam que algo diferente ocorria ao passar dos dias. Toda aquela terra, todo aquele barro por baixo da fogueira, de alguma forma milagrosa, endurecia como uma rocha e ficava tão resistente quanto uma verdadeiramente. E é aí, nesse exato momento, em que as primeiras mentes brilhantes da humanidade surgem para o mundo. Motivados pela curiosidade, eles queriam entender como isso tudo funcionava. E eles foram além, criando as primeiras experiências da humanidade, com formas de barro, em uma fogueira, testando se aquilo realmente iria funcionar, e realmente funcionou. E nesse momento nasce a era dos materiais cerâmicos, quando o homem começa a utilizar o barro endurecido para exercer suas atividades cotidianas, e esse processo, ainda obtido de forma muito casual e primitiva, foi se multiplicando cada vez mais, se tornando cada vez mais frequente na vida dos primitivos daquela época, dos antigos humanos, dos nossos ancestrais. E toda essa evolução espontânea da cerâmica fez com que eles acabassem deixando de lado a pedra e a madeira, porque era muito mais fácil modelar algo na cerâmica, algo no barro, do que talhar em uma rocha. Era muito mais fácil criar esculturas, criar arte, repassar a cultura adiante em barro do que em uma pedra. Desde então, as cerâmicas vêm se tornando cada vez mais presentes na história da humanidade, participando de todas as civilizações, de cada pequeno e grande passo que damos, cada revolução, cada marco histórico. Elas estavam lá e até hoje são encontrados resquícios de civilizações mais antigas ainda que já utilizavam as cerâmicas. Elas são um marco para a história e podem estar muito mais perto hoje do seu cotidiano do que você imagina, como por exemplo na tela de vidro do seu celular. Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Maria Kívia e faço parte do grupo As 7 Joias dos Materiais, que é composto por Marcos, Davi, Paulo, Alisson e Ricardo. No novo episódio, iremos estudar sobre os materiais cerâmicos, sua estrutura, composição e sua aplicação em nosso dia a dia. Os cerâmicos são materiais inorgânicos constituídos por elementos metálicos e não metálicos. Geralmente sua composição é de silicatos, aluminosilicatos de cálcio, potássio e sódio, e também de carbonatos, como os carbonatos de cálcio e magnésio, entre outros materiais, que podem ou não serem cristalinos, ou até os dois também, e geralmente apresentam uma alta dureza e elevada resistência mecânica, mesmo em altíssimas temperaturas. Entretanto, tais materiais são bastante frágeis. Esse é o maior problema dos cerâmicos. São divididas em alguns grupos, como as cerâmicas tradicionais, que, como o próprio nome já diz também, é aquela cerâmica mais raiz, geralmente utilizada em tijolos, louça branca, azulejos, e ela não tem muitos critérios rigorosos de produção. Se assemelha um pouco com o método de produção do passado. Temos também as cerâmicas refratárias, que são as mais termicamente resistentes. São geralmente utilizadas em fornos, em tratamento metalúrgico, qualquer atividade que envolva altas temperaturas. Temos as cerâmicas abrasivas, que, como o próprio nome já sugere, elas são utilizadas em lixas, discos de lixamento ou qualquer superfície que tenha que ser abrasiva por alguma questão. Temos as cerâmicas carbonos, que tem sua principal aplicação grafite, diamante industrial
em especial aquelas fibras também que são utilizadas em diversos ramos da indústria automotiva, até instrumentos esportivos, enfim, uma infinidade de coisas. Temos o grupo dos cimentos, que sua principal aplicação é o gesso e o cal. E para finalizar, nós temos as vitrocerâmicas, que geralmente são aplicadas em recipientes de vidro, fibras de vidro, encapsulamento de componentes eletrônicos e outra infinidade de coisas relacionadas a isso também. Os materiais cerâmicos estão se tornando cada vez mais presentes no nosso cotidiano, ao ponto de ser praticamente impossível abrir os olhos sem se deparar com algum produto cerâmico. Quando pessoas em geral pensam sobre cerâmicas, usualmente se referem a artefatos de cerâmica, tais como pratos, vasos, objetos de arte e outras infinidades de coisas. Evidentemente, tais produtos são cerâmicos, mas além disso, esses materiais pertencem a um leque de possibilidades muito maior do que você imagina. Materiais cerâmicos possuem propriedades elétricas, como isolantes de alta voltagem em resistores e capacitores, que são usados nos componentes eletrônicos dos nossos computadores, celulares ou em outros equipamentos, se tornando imprescindíveis para este mundo tecnológico em que vivemos. Por apresentarem uma boa combinação atrativa de propriedades vantajosas, como baixa densidade, boa temperatura e resistência à corrosão, elas estão cada vez mais presentes nos nossos veículos, fazendo parte principalmente das velas de ignição, nos rotores dos motores elétricos ou até mesmo em componentes que acionam o airbag, podendo salvar vidas. Com sua alta resistência ao calor, tornou-se possível a construção de altos fornos siderúrgicos e usinas nucleares, que são o coração da indústria moderna. Também utilizada na indústria aeroespacial, como dito no nosso último vídeo, fazendo parte da criação de componentes para foguetes, principalmente escudos térmicos, devido à sua alta resistência térmica e durabilidade. Filtros de cerâmica feitos de porcelana porosa podem isolar micróbios e bactérias do leite e água potável, separar poeira de gases e remover partículas sólidas de líquidos. Cerâmicas semicondutoras tornaram possíveis os rádios transitorizados e a televisão portátil, que revolucionaram o modo de pensar sobre a educação e diversão. Além disso, o vidro em suas milhares de permutações é também um produto cerâmico, desde as lentes de óculos até as janelas de um arranha-céu, até os cabos de fibra óptica. Os materiais cerâmicos estão por toda parte, nos carros que dirigimos, nos edifícios que moramos e nas calçadas que pisamos. As cerâmicas são usadas até mesmo por dentistas em próteses, coroas e implantes dentários. Cerâmicas são essenciais para a indústria de construção, para a indústria petroquímica, para gerar eletricidade, para as comunicações. Cerâmicas incluem itens tão delicados que podem ser quebrados por um leve toque, tão resistentes que podem proteger nosso próprio corpo e tão duradouros que permanecem depois de milhares de anos, revelando-nos a história dos nossos mais remotos ancestrais. Vimos então que os materiais cerâmicos são de extrema importância para o mundo em que vivemos. Nossa missão como engenheiros de materiais é entender cada pequena peça desse funcionamento geral e assim podendo transformá-las e criar uma totalmente nova característica nos materiais cerâmicos, de acordo com a necessidade, é claro, como uma maior resistência à fratura, uma maior condutividade e inúmeras outras questões que podemos abordar. Muito obrigado por ter chegado até aqui e gostaria de mandar um abraço a todas as pessoas que participaram desse nosso segundo episódio da saga dos materiais. Se você gostou do vídeo, por favor, manda aquele joinha padrão e ativa o sininho, tá? Nos vemos na... Nossa, eu tô pegando interferência. Nossa, tá tudo bugado, meu Deus do céu.